Boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à última aula do nosso curso de comunicação sem ruídos. Você sabe que foi uma trajetória e tanto até aqui. Nós tivemos grandes descobertas, grandes desafios que foram superados. O primeiro deles foi a gente ter se encontrado todos os dias, durante 4 dias. Nesse mundo tão maluco como a gente está vivendo, vocês estão de parabéns. Fico muito honrada e muito feliz de poder contar com a presença de vocês em todos esses dias. O segundo deles e o mais desafiador foi ter conversado com nós mesmos, ter entrado nas nossas mentes, nas nossas cabeças, ter descoberto, encontrado uma pessoa diferente daquelas que a gente tem a percepção. Sabe que tem um estudo nos Estados Unidos, salvo engano, na Universidade de Yale, salvo engano, tá? E eles fizeram uma pesquisa com crianças de 15 meses, 1 ano e meio. Quando fizeram esse estudo, eles pegaram e falaram assim: esse estudo é para verificar se a pessoa, quando se olha no espelho, ela tem noção de quem ela é. E logo eles passaram tinta, né? Passaram batom no nariz das crianças. Então, eles pegaram as crianças, colocaram em frente ao espelho, em seguida, tiraram a criança do espelho e passaram batom no nariz delas, né? Tinta no nariz delas. E colocaram elas diante do espelho novamente. Eis que quando essas crianças se depararam com a própria imagem na frente do espelho, agora diferente daquelas que elas estavam acostumadas a achar que era elas iam fazer esse movimento no espelho. Elas não colocavam o dedo no nariz, no próprio nariz, elas colocavam o dedo na imagem que estava no espelho projetado. Fernanda, o que isso tem a ver com comunicação? Tudo a ver. Porque a comunicação, ela passa muito por quem é você, por quem é o comunicador, por quem é a pessoa que vai falar. E muitas vezes eu vejo os comunicadores engessados ou travados porque não conseguem ter essa autopercepção real de quem eles são. Então, quando você grava um áudio, você estranha a sua própria voz. Você fala, não, essa voz não é minha. Por que, que você desconhece a sua própria voz? Porque você está acostumado a lidar com a imagem que você projeta de você mesmo, e não com a sua própria imagem. Por outro lado, quando você grava um stories, você também não reconhece aquela pessoa que está ali. Você fica buscando o referencial da pessoa que você imagina que você seja. Nota, quando você engorda demais ou quando você emagrece demais, as pessoas que estão no seu entorno enxergam isso em você. Você não consegue enxergar. A roupa vai te dizer que sim, mas você friamente não consegue perceber. A não ser quando você pega uma foto e aí você olha para você naquela foto e você fala: uau, essa sou eu, será? Você então tem essa reação que as crianças de 15 meses tiveram. Elas enxergam no outro aquilo que está ali e não como se fosse elas. Por que eu estou trazendo isso na nossa última aula? Porque a gente fez um mergulho profundo em quem nós somos, um mergulho profundo no que nós queremos. E isso precisa ficar muito claro para você. O ruído, ele está primeiro internamente, para depois ele estar externamente. O que vem de fora não me atinge, já ouviu essa expressão? Essa expressão só é real porque você está ligado, você está coadunando, você está casado com a imagem real que você tem, com a sua identidade. Então, quando você sabe quem é e quais são suas fraquezas e fortalezas, de fato, nada que venha de fora vai te atingir. Ele vai bater, vai ter um reflexo inicial, mas como Bill Gates nos ensinou, você vai pegar o que está ao seu alcance para aquilo não te afetar.
Eu falo Bill Gates ensinou porque na nossa aula de ontem eu sugeri para vocês que assistissem o Código Bill Gates que está na Netflix. E lá ele anda com a sacolinha de livros dele. Ou seja, se pegar trânsito, se alguém atrasar para a reunião, se acontecer qualquer coisa que fuja do controle dele, que ele próprio não possa resolver, ele não vai esquentar a cabeça, porque não tem o que ele fazer. Ficar ansioso, nervoso, dar chiliquento, isso não resolve o problema. Não seca o leite que derramou. Pelo contrário, só aumenta, né? Exacerba aquilo que aconteceu. Então, uma sugestão é: pense no que você controla para resolver o que você controla. Deixa o restante para lá. Não tem como você alterar o resultado que já aconteceu. O que você pode fazer é daqui para depois, é daqui para amanhã, é daqui para mais, ok? Então, bora lá. Dúvidas sobre ontem, sobre algo que vocês tenham percebido, que a gente precisa conversar, que tenha faltado em algum momento? Querem perguntar? Dineia, Natália, Edmilson, Anabelle não ainda. Tem alguém que quer falar, quer perguntar alguma coisa, Nadinha? Denise? Não, né? Natália, tá bom. Então, bora de compartilhamento. Ah, deixa eu falar, estou bem feliz, porque hoje saiu a minha primeira matéria no Migalhas. Para quem não é advogado, o Migalhas é um dos maiores portais da do meio jurídico. E agora sim, sou colunista do Migalhas, então estou bem feliz. Saiu a primeira matéria sobre gestão de atividades dentro da advocacia, né, no mundo jurídico. Então, já coloquei o link, inclusive, lá no grupo de alunos para vocês verem, tá bom? Coloquei, inclusive, a bibliografia do curso daqui, onde eu me pautei para poder buscar informações para vocês. Depois vocês deem uma olhadinha lá, vale a pena ler alguns daqueles livros, ok? Vamos lá. Comunicação sem ruídos. A gente já passou que os ruídos são interferências internas e externas. As internas são aquelas que a gente precisa resolver com a gente mesmo. O que causa a minha procrastinação? Tá bom, eu me sinto preguiçosa, mas o que causa essa preguiça em mim? Você vai tirando camada por camada para identificar o que efetivamente faz você travar, faz você parar, tá bom? A gente percebeu que a autopercepção, a imagem que você tem de você mesmo, pode ser desenhada, pode ser definida, desde que você faça o exercício de criar a identidade certa. Qual é a identidade que você quer ter? Qual é a autoimagem que você quer ter? Desenhou, definiu essa identidade, aí o seu mundo deslancha, né? Aí sim você consegue ter resultado. Os ruídos externos têm muito a ver com aquela expectativa que você coloca no outro. Cuidado, porque quando você coloca expectativa demais no outro, a tendência é você não conseguir resolver, porque você fica muito tenso com a outra pessoa. A gente observou também que a gente precisa, para formalizar a nossa identidade, saber quais são os nossos inegociáveis. Até onde, qual é o meu limite? Até onde eu aceito, até onde eu tolero. Até onde eu não aceito e até onde eu não tolero. Você precisa desenhar isso. Depois a gente viu como praticar, mais do que saber o que é, praticar a escutativa é necessário e fundamental hoje no mercado. Como praticar a escutativa? E quando você pratica, você salva seu casamento, você salva seu relacionamento com a mãe, pai, tio, avô, você salva o seu relacionamento empresarial com sócio, com patrão, com colega de trabalho, com cliente, né? Muitas vezes a gente não consegue ouvir o cliente e aí a gente fica preso em não saber o cliente. Cuidado.
A gente viu que não é pessoal, que a gente tem que dar sempre o nosso melhor e não julgar. A gente viu que precisa ouvir pela perspectiva do outro, demonstrando interesse por ele, sem tirar conclusões. Afinal de contas, a opinião é dele, o mundo é dele, o espaço é dele. Ele vai me direcionar sobre o que cabe ali naquele momento. A gente viu que, na dúvida, é melhor perguntar. Então, se eu entendi o que você quis dizer, eu vou te perguntar o que eu entendi, eu vou te falar o que eu entendi, e aí você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. A conversa ela dura um pouco mais, mas o resultado também fica muito mais coerente, muito mais coeso. Quando você vai de papum, tá bom, entendi, tá, tchau. A chance, a probabilidade de você errar, ela é muito grande, ela é muito grande. Então, muito cuidado, tá bom? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre as tais conversas difíceis. Uau! Conversas difíceis. Eu coloquei aqui essa imagem, na verdade eu nem sei se isso aqui, esses personagens, eles são meros memes, né? São pessoas pagas. Se alguém souber, me conta a história desse triângulo aqui. Mas eu gostei dessa imagem porque está muito claro que eles estão tendo uma conversa difícil, né? E quem tem Facebook, Instagram, sabe que esse triângulo aqui sempre é polêmico. Eu não sei se ele é uma jogada de marketing ou se é algo real, mas pela imagem agora aqui não deve ser real, não. Deve ser uma jogada de marketing mesmo. Enfim, fechou parênteses, conversas difíceis. Olha só, desse jeito aqui, projetado na imagem, vocês acreditam que essa conversa vai descambar para um fim romântico ou para um fiasco? Conta para mim. Se você olhando essa imagem, você acha que vai para um ponto positivo ou para um fiasco? A mulher brava, a outra falando, seu sem noção, uma falando, não grita comigo, e ele falando, eu grito sim! E aí? Fiasco, né, Ginéia? Boa noite, Germana, tudo bem? Um fiasco. E aí, Ubiraci, me conta, fiasco ou vai para uma coisa positiva? Vamos lá. Fiasco, total, total. Bora lá. Vai para um fiasco, né? Por quê? Porque a primeira regra das conversas difíceis é assim: vamos alinhar as expectativas. Sempre que você for ter uma conversa difícil, você precisa alinhar as expectativas. Fernanda, mas se eu já estou na conversa difícil, não significa que já não tem mais expectativas? Então, aqui é o momento que a gente faz dois parênteses. O primeiro parênteses é assim. Aqui na parte de cima, primeiro parênteses é assim. Alinhe expectativas alinhar expectativas antes. Isso está valendo para qualquer relação, tá? Defina papéis. Defina papéis. Quem vai fazer o quê? Quem vai mandar no quê? Link na bio. Deixa eu postar isso aqui, senão entra no povo aqui não entende o que eu estou falando. Quem vai fazer o quê? Quem vai mandar no quê?
o que eu espero de você? Quando a gente fala em alinhar expectativas, ela tem aqui antecede, ela tem durante, que é a validação, e ela tem o depois, que é ou parabéns, que é o feedback que a gente vai ter lá embaixo, ou, meu filho, desculpa, mas não vira, né? Então, a gente vai, defina os papéis. Vale para o casamento. Benzinho, eu não lavo louça. Eu não tenho aptidão doméstica nenhuma. Ah, eu também não tenho. Então, vamos dividir? Quem vai fazer o quê? Bom, eu sou bom, eu frito um ovo como ninguém. Ótimo, então você cozinha. Ah, eu lavo uma louça como ninguém. Ótimo, então eu lavo louça. Então você cozinha, eu lavo louça. Para não ficar monótono, a gente reveza. Gente, isso salva, parece bobagem, mas isso salva casamentos, porque a maioria das minhas amigas que vem reclamar de casamento reclamam justamente porque o marido não supre a expectativa delas, né? E com os maridos também, quando vem conversar comigo, é a mesma coisa. Ah, não, a mulher não faz nada que eu peço, um não está suprindo a expectativa do outro. Então, que tal se a gente, neste momento, no primeiro encontro, no primeiro beijo, a gente alinhar as expectativas? Então, vamos ver se isso funciona na empresa? Vou começar a trabalhar hoje. Aí, Natália, vai a dica já. Vou começar a trabalhar hoje. Então, qual a primeira pergunta que a Natália tem que fazer no processo seletivo? Porque sim, Natália, a gente faz perguntas, candidato faz pergunta no processo seletivo. A primeira pergunta é: qual é a expectativa que vocês têm sobre o meu cargo? Para não ficar tão rebuscado, qual o resultado que vocês esperam que eu tenha nesse cargo? Para não ficar tão rebuscado, qual o resultado que a outra pessoa alcançava nesse cargo? Qual a meta que eu tenho para atingir nesse cargo? Quantos clientes eu preciso conversar nesse cargo? Gente, definir o papel de cada um e a função de cada um. Defina papéis e funções. Os papéis já são as funções, mas os papéis para o ramo empresarial seriam os cargos, né? Então, eu sou gestor financeiro da minha sociedade, você é o gestor de conteúdo da minha sociedade. Gestor financeiro vai cuidar de dinheiro, que óbvio. Então, mas só que o gestor de conteúdo descobriu como divulgar o conteúdo dele gastando uma verba. E aí ele tem autonomia para pegar dinheiro e usar nesse conteúdo, já que ele é que manda no conteúdo, ele sabe o que é melhor para o conteúdo. Percebeu o quanto definir antes resolve um problema dramático, gravíssimo que vai acontecer lá no futuro? Então, vamos lá. Qual é a expectativa dessa sociedade? O que cada um faz nessa sociedade? Defina, delimita. Porque a partir do momento que você definir e delimitar, você vai ter chances reais de fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Então, bora lá. Coloca aí um prazo, coloca aí um cargo, uma função que o seu sócio, o seu parceiro, o seu colega de trabalho precisa assumir, precisa alcançar para os resultados virarem, para os resultados vingarem aí para vocês, ok? Definir antes. Agora, eu vou definir durante. Durante a minha estadia nessa sociedade, eu vou sempre alinhando se essas expectativas estão a contento. Eu posso ir validando. Então, valide se funcionou. Funcionou. Valide se funcionou. Como assim, Fernanda? Pergunta. E aí, a gente está indo bem? Sabe os DRs, né? Como é que tá a nossa relação? Tá boa? Você tá feliz? Ai, eu detesto DR. Então, por detestar DR, que é conversa, né? Por detestar conversar, é que as relações acabam. Porque a pessoa não quer trocar figurinha. E aí ela perde os momentos e as oportunidades de
se relacionar bem, justamente porque elas perderam o time. E aí vai para o final que descamba. Aqui no durante tem uma coisa que é muito grave e que ela cabe tanto no durante quanto no depois. Seja pontual. No final. Vou colocar no final, mas você já sabe que quando você for validar, não é para reter informação, não é para ficar imaginando coisas, supondo, o exemplo do sócio, tá? Eu sou gestora financeira, você é gestor de conteúdo. Você descobriu que no Facebook dá para fazer um comercial que aí dá para atrair clientes para a gente com esse conteúdo. Por exemplo, eu estar colunista do Migalhas vai me trazer muitos clientes, muitos clientes. É um canal para eu alcançar clientes, é um canal de prospecção de clientes. No caso do Migalhas, eu não estou pagando, eu fui convidada, mas no Migalhas mesmo tem autores que pagam para estar lá. Aí eles têm outro patamar, a pessoa paga um valor e nesse valor ela aparece em comerciais, aparece um monte de coisa. No meu caso, eu optei por não fazer isso porque eu estou fazendo um experimento dentro do Migalhas. Fui convidada, aceitei e vou participar lá. Agora, a questão é, percebi que no Migalhas está dando resultado e eu não estou investindo. Eu tenho autonomia para pegar dinheiro do escritório? Lembra que eu sou do conteúdo. Eu tenho autonomia para pegar dinheiro no escritório para investir no Migalhas? Porque é um valor mensal. E aí, eu achei que tinha. Achei que tinha, porque eu sou sócia, o dinheiro que entra é de nós dois, eu sou do conteúdo, eu achei que tinha. Beleza, então eu vou lá e vou pegar esse dinheiro e vou investir no Migalhas. Quando o meu sócio for fazer o fluxo de caixa, está faltando dinheiro. Porque naquele dia eu estava muito cheia, eu tinha aula para dar, eu tinha isso para fazer, eu tinha aquilo para fazer. E aí eu esqueci, gente do céu. Eu não roubei meu próprio escritório, eu só esqueci de avisar meu sócio que eu peguei uma graninha para investir mensal, e que, inclusive, essa graninha vai entrar no nosso fluxo de caixa, porque é uma despesa fixa agora. O meu sócio vira para mim e fala, Fernanda, você é uma negação, porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, você faz isso. Aí ele desenterra uma coisa que eu fiz lá na faculdade. Eu nem era advogada, eu fiz a faculdade, o primeiro ano ele desenterra. Aí ele desenterra um negócio que eu fiz que não tinha nada a ver, a gente foi no churrasco juntos, aí não tinha nada a ver com nada do direito, ele desenterra, porque aquele dia lá você também falou uma coisa nossa, sabe? Você sabe, né? Você se ligou do que eu tô falando. Então, assim, gente, assertividade. Seja pontual. Se você for pontual, suas relações melhoram 1000%, 1000%. Porque toda aquela panela de pressão, sabe? Que falta um tiquinho assim para explodir, acaba, não tem mais pressão. É leve a nossa relação, é leve. Por quê? Porque eu resolvo aqui, ó. Doeu? Para. Não gostei? Peraí, vem cá. Você resolve. Você não posterga. Você não deixa passar. Você é adulto. Entendeu? Nas nossas relações, a gente precisa ser adulto. É isso que está faltando. Ser adulto. Adulto. Ponto. Se você for adulto, sabe o que vai acontecer? Simples. Você vai conseguir ter resultado na sua vida. Olha que lindo. Se você for adulto, você consegue ter resultado na sua vida. Por quê? Porque você resolve ali, ó, papum, papum, você não acumula. Você não acumula e não precisa acumular. Então, você percebeu que se você fizer analogia com esse probleminha aí que você está na sua vida hoje, você consegue resolver agora, numa ligação, acabando a aula, você percebeu isso? Terminando a aula, numa ligação, você resolve que você estava aí, ó, se martirizando, odiando a pessoa, sabe, voodoo? Pegando a pessoa no pensamento e ficando cutucando ali a pessoa. Ai, que coisa feia. Para. Só para.
Então, vamos lá. Nas conversas difíceis, a gente primeiro vai observar aqui, alinhar as expectativas. Sempre você vai alinhar expectativas. Eu coloquei aqui para conversas difíceis, porque quando a gente toca nessa temática, se eu tivesse feito um desmembramento, ela ficaria mais repetitiva. Não tem necessidade. Então, veja, alinha a expectativa. O que você quer do que você tem. O que você quer? Eu quero X. O que eu tenho? Eu tenho Y. Como eu faço para conseguir X? Aí eu vou lá e converso com quem pode resolver. Se a pessoa resolver para mim, perfeito. Se a pessoa não resolver para mim, aí eu dou o segundo passo. Então, veja, no segundo passo aqui, dessas conversas difíceis, eu tenho o primeiro estágio, que eu alinho as funções, tarefas, atividades, eu separo, eu delego o que cada um vai fazer. Eu explico o que eu espero de você. Então, Natália, quando você entrar na empresa, você vai chegar para o seu selecionador e vai perguntar qual é a meta que o meu cargo precisa alcançar? Qual é o resultado que eu preciso ter nessa empresa? Sempre. E o seu selecionador, se ele for competente, se ele for bom, ele vai virar para você e vai falar: olha, nós esperamos que você alcance X de resultado. Nós esperamos que você alcance Y de resultado. E assim por diante. Olha como fica lindo. Olha como fica perfeito. Ok? Alinhou a expectativa, definiu os papéis, cumpriu as funções, agora você vai colocar o durante. Valide se funcionou. Valide com aquela pessoa tudo o que está acontecendo. Olha, eu dei o exemplo da sociedade jurídica. Eu posso dar o exemplo da empresa. Então, durante a empresa, eu vou virar e vou falar assim: você alcançou o resultado que eu estava esperando? Você conseguiu fazer o que era necessário? Você vai alinhar com o seu profissional, o seu funcionário, com o seu colega de trabalho. Você vai alinhar com ele se ele conseguiu alcançar aquele objetivo, se ele conseguiu alcançar o resultado que você esperava. Então, se você conseguir alinhar isso com ele, tudo vai funcionar melhor, tudo vai ter mais resultado, ok? Passei disso, você vai para a fase final. Na fase final é assim, gente, não dá, não estou gostando, essa relação nossa não está legal, eu não estou feliz. Então você vai alinhar. De que forma que você vai alinhar isso? Explicando pontualmente o que você não gostou. Lembra que é para ser pontual. Então eu estou falando aqui final, mas é final entre aspas, né? Porque não é final, final. Na verdade, você está durante o tempo inteiro. Ó. Esse durante aqui, ele é o tempo inteiro. Você está sendo pontual. Por quê? Porque quando chegar no final, eu só vou ter aquilo. Aquilo é gota d'água. Realmente, eu validei com você 10.000 vezes e não dá, amigo. Realmente, o nosso santo não bate, não vai dar certo. Entendeu? Você alinha, conversa e resolve. Simples assim. Simples. Não é fácil, não é gostosinho, mas é simples. Quanto mais lição de casa você fizer no sentido de resolver essa demanda aqui inicialmente, quanto mais você resolver aqui em cima, menos trabalho você vai ter aqui embaixo, porque não chega no final. Vou colocar aqui, ó, em letras maiúsculas, fases da relação. A relação pode ser qualquer uma, tá? Fases da relação. Em que fase da relação você está? Eu acho que aí fica mais didático. Em que fase da relação você está? Ah, eu estou na fase da relação. Eu estou na fase da relação. Deixa eu ver, inicial. Ah, então você vai usar esse ponto, que é conversar com a pessoa e falar o que cada um tem que fazer. Legal. Que fase da relação você está? Ah, eu estou na fase da relação no meio.
eu não sei. Eu tenho uns mentorados que me procuram, eles estão querendo desistir da faculdade, não porque quer desistir da faculdade. Aquelas gambiarra que a gente faz ao vivo, né? Vocês estão vendo minha gambiarra aqui, né? Não é para falar mal. Eles não estão querendo desistir da advocacia porque eles não gostam mais da advocacia, ou às vezes até uma pessoa de fora do mundo corporativo mesmo vem me procurar, mas não é porque não está gostando do que está fazendo, nada. É porque a pessoa simplesmente está de saco cheio daquela pessoa que está do lado dela. Eu peguei vários, eu vou usar o caso de advogados, vários advogados que a gente, no decorrer da mentoria, a gente percebeu que era só trocar o sócio. O sócio não respeitava, o sócio fingia que não estava ouvindo. Eu já peguei pessoas que queriam transicionar de carreira, queriam mudar de carreira, não era nem de empresa, porque se sentiam incompetentes. Por quê? Porque estavam sendo chefiadas, lideradas por um incompetente. Isso acontece, gente. Às vezes o problema não é você, às vezes, né? Às vezes o problema é o outro mesmo, real. Então, você precisa aprender a separar o joio do trigo. Quem é que está com problema? É a sociedade? É a relação social que vocês estão? Quem está dando problema? Quem está causando problema? Às vezes é só identificar quem é o problema. Aí, dependendo da fase que tiver, ó, isso aqui é o manual da vida, né? Dependendo da fase que tiver, você vai definir os papéis, as funções. Ou tá durante, você vai. Vem cá, deixa eu te perguntar. Por que você pegou dinheiro para ir alimentar o conteúdo lá, o Facebook ou migalhas? Por que você pegou dinheiro para fazer isso sem me consultar? Não, é porque eu achei. Ó, a suposição aí, né? Mas enfim. Não, é porque eu achei. Olha, então vamos lá. Lembra que quando a gente definiu papéis, eu era responsável pela gestão financeira? Sim. Então, gestão financeira é tudo. Um centavo que entra, um centavo que sai. É tudo, é tudo. Você pode, por favor, não mais fazer isso? Posso. Então, vamos conversar. Deixa eu te mostrar. O caixa está baixo esse ano. Esse ano a gente tem uma probabilidade de ter uma recessão. Como eu sou responsável pelo financeiro, eu vou vetar essa sua decisão de investir nesse canal. Entendeu? Por quê? Porque eu considero que a gente não vai ter esse custo, na verdade, vai ser um custo, não um investimento. Fernanda, mas isso não é pirraça? Então, se for pirraça, você vai apresentar para ele os seus cálculos, vai embasar a sua justificativa, mostrando por A mais B que vale a pena investir nesse canal. Você nunca vai propor alguma coisa sem se calçar, lição de casa, né? Sem se calçar de verificar se é possível, se é viável ou não. Você fez isso e ainda assim ele disse não, não pode ser pirraça. Por quê? Porque ele é um adulto e vocês já definiram papéis. Então, como adulto, você tem que aceitar. Ele, como adulto, não vai fazer isso. Agora, se você sabe que a natureza daquele seu sócio é uma natureza de uma pessoa pirracenta, vingativa, você está fazendo o quê com um sócio desse, pelo amor de Deus? Pausa para você olhar o que eu coloquei aí agora. Você viu como você pular etapa ferra todo o processo? Você tá com uma pessoa que é inescrupulosa. Aí a pergunta não é assim, ele é inescrupuloso, nossa. Ele pode ser o que ele quiser, amiga. Ele pode ser o que ele quiser, é ele, é a história dele. A questão é o que você está fazendo com uma pessoa inescrupulosa. Não estou entendendo, não entendi. Explica para mim. O que você está fazendo com uma pessoa dessa? Entendeu? Se você pular essa etapa aqui de saber quais são os seus inegociáveis, não tem milagre. Não tem milagre.
Se você não souber os seus inegociáveis, não tem milagre. Beleza? Então vamos lá. Percebi que não é uma vingança, percebi que é real, percebi que a pessoa é honesta. Ok, então eu vou aceitar o que ela falou, porque é dele o cargo, ele define. Então eu vou aceitar o que ele falou, porque é dele o cargo, ele define, ele tem o poder, porque eu sou adulta e eu conversei antes e estava definido que era assim. Inescrupuloso e só percebi agora, Fernanda, desculpa, fiz o curso agora, eu não sabia disso, nunca nem passou pela minha cabeça e agora está acontecendo. Aí a questão é assim, é uma escolha. Agora você tem que tomar uma decisão igual adulto. Eu pretendo continuar nessa relação? A pessoa é assim, ponto final. Ela é assim, ponto final. Eu pretendo continuar nessa relação? Então continua e para de reclamar. Eu não tolero mais isso, Fernanda. Olha, agora eu entendi. Meus inegociáveis, eu vou me respeitar mais. Ótimo. Então você vai se respeitar mais? Então se respeita de verdade. Então você vai se respeitar de verdade? Então, ó, chega no final e fala: olha, desculpa, mas eu não consigo ser a sua amiga de verdade, eu não consigo ser sua sócia, eu não consigo ser sua esposa, porque aqui comigo eu não consigo ficar com pessoas que falam uma coisa hoje e amanhã falam outra. Você me desculpa. Beleza? Simples assim. É lógico que dói. É lógico que incomoda. Mas é muito mais fácil você cortar agora na raiz do que você ficar imaginando, fingindo que não está acontecendo. Deixa eu ver se vocês estão vivos aí. Denso, hein? Denso. E aí? Oi, Rosana, Inácio. Inácio, você veio no Instagram só para ver se eu te via, né? Anabelle também. Bem-vinda, Anabelle. O Sidney, excelente noite a todos. Obrigada, Sidney. Ah, entendi, Inácio. Sei, mas o importante é vir, é aparecer, né? Ou aqui ou lá, você tem que vir. Então, estou feliz. Gente, pergunta, por favor. Vocês têm que perguntar que esse tema aqui é fundamental e acaba hoje, né? Então, vamos lá, bora lá. Coragem, pergunta. Ou no chat, ou abre o microfone, fala comigo. Todo mundo concorda? Eu falei tão bonito assim, é isso? Eu queria fazer uma observação só. Oi, Rolanda, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Boa galera. noite, fala. Acredito que Não quando estou você vai te lidar vendo, mas estou te ouvindo. que aqui tá escuro, não compensaria ligar a câmera. Ah, tá bom. Eu queria dizer assim, acho que quando é uma conversa difícil assim, como você tá falando, ainda mais uma questão de sócio, uma questão de negociação, também é interessante levar um intermediário, uma pessoa neutra para auxiliar, Sim, mas aí dependendo você do já está. caso. Mas aí você está usando o final derradeiro, que é nesse exemplo que eu trouxe, né? Bem colocado, porque veja, Isso. se você não trouxer, bem lembrado, isso aí é perfeito. Deixa eu até colocar aqui no slide, que a gente já até coloca. Gostei. Seja pontual. Caso não consiga êxito, chame um especialista. Hoje, para sociedades, né, no geral, você pode chamar um árbitro, a gente chama no mundo jurídico, que é aquela pessoa que é como se fosse um juiz. Se for num casamento, um psicólogo ou um advogado. Se for numa sociedade, tem empresas que me contratam para fazer essa intermediação também. Mas
aí você precisa ver qual é a sua necessidade, tá? Porque esse especialista, ele vai saber dos pormenores de ambos e ele vai apresentar qual é a solução mais viável para o negócio. O especialista não vai olhar para a pessoa XY. Então, por exemplo, quando eu vou numa empresa, eu vou olhar primeiro a empresa. Então, qual é o objetivo da empresa? Porque é uma terceira pessoa, né? Qual é o objetivo da empresa? É X. Então, aí você desenha em cima do objetivo da empresa. Para chegar nesse ponto do especialista ter que entrar para falar com você sobre qual a melhor forma de você levar, é porque realmente chegou no fiasco, no auge do fiasco, isso é verdade. Mas chama sim um especialista. Adorei, Highlander, parabéns, obrigada. Quem mais? Bom senso é sempre o melhor caminho. O Sidney falou, a Germana falou, não custa nada solicitar ajuda de profissional. Para tudo, né, Germana? Às vezes a gente fica aí fazendo muito drama e uma pessoa que trabalha para isso, né, gente? A pessoa estudou, se preparou, então por que não chamar? Chama assim, amei, o Highlander, a sua sugestão, a gente tem que chamar assim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Dúvidas mais? Alguma observação, algum acréscimo? Pode falar. Nadinha? Não? Deixa eu ver. A escutativa e a comunicação não violenta é preponderante, exatamente. Quando você começa a se comunicar com o outro, entendendo que é uma outra pessoa, você começa a perceber, isso foi uma palavra do Sidney, você começa a perceber que resolver é o melhor caminho. A linha do meio, eu sempre falo, né? A linha do meio é o melhor caminho. Então, não adianta nada eu apontar o dedo e falar, você fez errado isso. A pessoa sabe que fez errado. Agora, se eu viro para a pessoa e falo, Fernanda, por que você não me consultou em relação a isso? Onde você estava com a cabeça para você ir contratar isso? Olha como muda. É a mesma pergunta, é a mesma finalidade, mas uma eu quero conversar e na outra eu quero brigar. Então você precisa definir o que você quer. Você quer brigar? Se o outro estiver disponível, vocês vão brigar juntos. Quer conversar? Se o outro estiver disponível, vocês vão conversar juntos. Então é exatamente isso. Se você tiver afim, as coisas fluem. Se você não tiver afim, as coisas não fluem. Ok? Vamos para o próximo. Fernanda, eu entendi tudo isso e agora eu estou com um colaborador lá e eu não vou ter uma conversa difícil, na verdade. Na verdade, eu vou dar feedback para ele, né? Mas só que eu já percebi que essa pessoa é um pouco sensível. Então, como é que eu faço? Primeiro, feedback não é só não é só negativo. Feedback, na verdade, hoje os RHs eles usam o feedback 360, que é para falar para todo mundo da opinião sobre todo mundo. É legal, é positivo, se a empresa tiver essa cultura, né? Se a empresa não tem essa cultura, é difícil, porque você pega um qualquer aí para poder dar opinião e essa pessoa vai falar seco, vai usar comunicação violenta, porque ela não sabe conversar e ela acha que a pessoa fez algum mal para ela, sei lá. Então, não é só negativo. O feedback ele pode ser positivo também. Então, quando a gente ouve no mercado, eu vou dar um feedback para ele, olha, amiga, eu vou te falar, mas é porque eu gosto muito de você. Quando você usa esse tipo de linguajar, você já sabe que você vai dar aquela crítica construtiva. E crítica construtiva, de verdade, é muito mais maldade da pessoa, propriamente dita, do que uma pessoa que quer que a outra evolua. Parece muito mais, soa, né? Muito mais como maldade. Então, para não cair nesse ponto, você pode
dar feedbacks pontuais. Esses funcionam mais. Funcionam bem mais, bem mais. Como assim, Fernanda? Hoje a maioria das empresas tem adotado essa forma de dar feedback. Feedback pontualmente. Você vai colocar para a pessoa. Toda vez que eu falo pontual, vocês conseguem entender, né? Que eu estou me referindo a você colocar, expressar para a pessoa aquele ponto fechado, aquele ponto central. Mesmo que na sua empresa tenha a cultura do feedback total no final do ano, uma vez por ano só, que é um absurdo, que é um erro, mesmo que a sua empresa faça isso, mesmo que isso esteja antigo, retrógrado, vamos supor, você não muda a cultura da empresa, você entrou agora e você é líder dessa empresa, você precisa, né, fazer. Uma coisa, você pode sugerir que a empresa use o feedback mais mensal, trimestral, bimestral. Você pode pedir, sugerir. Segundo ponto, você tendo que fazer, porque você é um mero supervisor ali, não consegue implementar ideias novas, seja pontual, seja assertivo. Defina qual o objetivo. O objetivo do feedback. Esse objetivo pode ser parar de fazer algo ou fazer mais vezes. Parar de fazer algo, que é o normal, né? Porque geralmente a gente dá o feedback no sentido negativo. Que pessoa burra, fez isso, não era para fazer, e não sei o quê. Ou parar de fazer aquilo, né? Ou fazer alguma coisa, fazer mais vezes, que é quando você vai lá e dá o elogio. Porque sim, tem pessoas que merecem ser elogiadas no mundo corporativo, no mundo empresarial, no seu dia a dia. Com filhos, mães, pais de plantão, com filhos também, você pode usar os feedbacks, tá bom? Vocês também podem conversar com seus filhos de uma maneira mais pontual. Ao invés de, lembra, na primeira aula, se não me engano, eu falei sobre isso. Ao invés de você falar assim, filha, você faz tudo errado, filho, abaixa, né, para falar com ele, porque quando você vai falar com uma criança, você precisa se abaixar para falar com ela, para ficar na mesma altura dos olhos. Filho, quando você faz isso, a mamãe não gosta e isso está errado por conta disso. Explica, conversa, cria a cultura da conversa com a sua criança. A gente criou um monte de adulto aí que não respeita a regra, porque todas as regras para ele foram impostas. Então, agora ele que é adulto, ele quer brigar com tudo, aí vira esses adultos mimados, né? Então, chega com ele e conversa. Filho, mamãe não gostou por conta disso, disso, disso. E isso causa aquilo. Conversa. É fácil? Lógico que não. A gente é adulto, né? Então, nada é fácil. Nada é fácil. Mas a gente faz, porque é necessário e a gente quer que nosso filho seja milionário no futuro e seja uma pessoa do bem no futuro. Então, por isso que a gente fala, tá bom? O Inácio está falando, hoje é bem difícil uma pessoa elogiar a outra. Inácio, depende, viu? Então, é mais difícil, sim, mas a gente pode começar pela gente implementando essa modalidade. Então, primeiro, reveja os meios nos quais você está andando, as pessoas com quem você está andando. Se as pessoas que estão no seu entorno têm essa dificuldade de elogiar, procura você fazer os elogios que você acha que são pertinentes. Experimenta fazer os elogios, você vai ver que vai ter mais oportunidades também, mais chances. Outro ponto, tá naquele meio, não tá rolando, não tá dando certo, então aí você sai daquele meio, escolhe para outro lugar. E faça você os elogios, né? Lembra que a gente só controla o que está na nossa possibilidade. O Biraci falou assim, a possibilidade da utilização da inteligência emocional por um deles a princípio. Sim, sim, Biraci. Se eu entendi bem, há a possibilidade de utilização da inteligência emocional por um deles a princípio. Por um dos feedbacks. Sim, sempre a inteligência... Se você for verificar aqui... Deixa eu ver aqui. Se você for verificar aqui, essa é francesa, Germana.
Se você for verificar aqui, você sempre tem como você conversar com essa pessoa de uma maneira positiva. E conversar com essa pessoa de uma maneira positiva, assertiva, sem ruídos, é você usar a sua inteligência emocional, sim, perfeito. É isso mesmo. Dar feedbacks pontuais, definir o objetivo para parar de fazer algo ou fazer mais vezes. Se for criticar, faça em particular. Básico, né? Se for elogiar, elogie, faça em particular e em público. Faz os dois. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem o ruído do não merecimento, ela se acha meio incapaz, ela se acha não merecedora. Então, se você fizer o elogio apenas em público, pode soar até falso, porque de repente você está elogiando depois que muita gente elogiou. Agora, se você se antevém, faz particularmente, sozinho, só no privado, vocês dois fazem o elogio, e depois você faz externamente também, você vai ter mais resultados, tá bom? Então, se for elogiar, faça em particular e em público. Se for criticar, é sempre em particular. E como advogada, eu posso até já dar consultoria, que é em particular, justamente para não ter o dano moral, né? Porque hoje você humilhar as pessoas como se fazia antigamente, você vai ser processado e vai perder a ação, tá bom? O direito não admite mais você ficar humilhando as pessoas. O Inácio falou, e se ficar elogiando uma pessoa apenas? Sempre essa e as outras não. Não é ruim também? É péssimo, Inácio. Então, se o líder... Uma coisa que os líderes esquecem é que o resultado, positivo ou negativo, é sempre dele. E se, de repente, ele está com uma pessoa única numa equipe de 10 pessoas, só uma é brilhante, então talvez o poder, né, o elogio, o mérito não seja do líder, e sim da maioria. Qual que é a maioria do seu resultado, líder? É negativo? É 9-1? Então, no seu caso, eu reveria essa questão. Agora, é desanimador, sim, Inácio, total. Se aconteceu na turma no último semestre. Tem professor que não percebe que ele é líder. Então, ele acaba cometendo essas gafes, sim. E, olha, eu vou falar, como você está falando da turma aqui, eu vou usar uma analogia que é assim, o professor, ele é um ser humano. E aí, vai para você, Natália. Presta atenção que agora é ouro para a Natália. O professor, ele é um ser humano. O líder é um ser humano. E aí, Natália, o selecionador é um humano. Quando você entende isso, mas a sua vida vira de uma maneira tal que você não tem nem noção de como que você faz para resolver a sua vida. Por quê? Porque se você vai no selecionador, é só para não perder o gancho. O selecionador é uma pessoa. Para não perder o gancho, tá, Natália? Então, o líder é um selecionador, o líder é uma pessoa, o professor é uma pessoa, o colega de trabalho é uma pessoa, o colega da faculdade é uma pessoa, o aluno é uma pessoa e o selecionador é uma pessoa. Fernanda, como assim? Às vezes, o professor tem tanto ruído interno de insegurança, de medo, que ele fica apegado àquele único aluno que conversa com ele. E aí, sabe o que acontece? Ele faz isso, Inácio. Ele esquece dos outros da sala, porque ele não incentiva os outros da sala a falarem também.
porque ele fica o tempo inteiro ali malhando aquela única pessoa que está falando, dando atenção para aquela única pessoa. Dessa forma, o que vai acontecer? Os demais vão desmotivar, é óbvio, porque você está centrado só numa única pessoa, você está esquecendo as demais pessoas ali. Muito cuidado, porque isso é muito sensível. Sendo uma pessoa, é natural eu ficar conversando só com a pessoa que conversa comigo. Mas nós estamos aqui numa sala com mais pessoas. Se eu ficar conversando só com algumas pessoas que respondem mais, com mais frequência, sabe o que vai acontecer comigo? Eu não vou ganhar, eu não vou ter a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas aqui, que só de você mencionar o nome dela, ela se encoraja para falar. E eu também não vou cumprir o meu papel, que é, numa aula de comunicação sem ruídos, tirar, né? Mostrar que é possível retirar esses ruídos que a gente tem. Então, muito cuidado, porque isso acontece bastante, sim, tá, Inácio? Da pessoa ficar presa naquela única pessoa que puxa o saco. Aí você tem os puxa-sacos das empresas, tem os puxa-sacos na sala de aula, tem os puxa-sacos na vida real, até na família, tem sempre o irmão mais puxa-saco e o irmão, né, que não puxa o saco. Então tem. E olha que interessante, as pessoas que são mais carismáticas são geralmente as pessoas que não são puxa-sacos. Puxa-sacos. Por que são as pessoas mais carismáticas? Aquela que o líder, se o líder for adulto, se ele tiver conhecimento de causa, ele não se envaidece por uma ou outra pessoa. Ele sabe qual é o papel dele, ele não perde o viés do papel dele. Entenderam? A Rosana está falando assim, Fernanda, eu não chamo nem mesmo a atenção do meu filho na frente de outras pessoas, pois acredito muito mais do que falar é agir de forma coesa com o nosso discurso. Ela falou tudo agora, falou tudo, Rosana. Por quê? É muito fácil você falar, a minha mãe, ela fumava, então ela falou assim, não quero que filho meu fume. Aí eu desafiava ela, falava, mãe, mas você fuma, então eu vou fumar também. Nenhum dos filhos dela fuma. Mas veja que incoerência, a mulher fuma e não quer que os filhos fumem, não tem como, entendeu? Então, assim, nenhum de nós fuma, mas a gente tem até asco com cigarro, mas ela fuma, ela fumava. Então, o que acontece? É exatamente isso, você precisa ter coerência. E você viu, eu trouxe o exemplo da mãe, você trouxe o exemplo da mãe, mas existe dentro da empresa. Quando eu entro para dar um treinamento dentro de uma empresa, o que eu encontro de líder que fala assim para mim, a equipe é desestruturada, a equipe não funciona, a equipe não cumpre as promessas, não alcança os resultados. Aí eu faço um balanço, uma conversa, um diagnóstico ali com a equipe, moral da história, o problema é o chefe. E para falar para o chefe que o problema é ele? E para falar, gente? Assim, tenho que falar, eu sou obrigada a falar. Por quê? Porque senão, quando eu sair dali, vai voltar tudo ao normal. Por quê? Porque eu tô tratando a doença que não existe. Entendeu? Então, eu tenho que sentar com o chefe e falar, chefe, vem cá, meu amigo, olha, então, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que a sua equipe é maravilhosa, todos eles são profissionais de excelente linha, inclusive vários headhunters já estão procurando eles. Porém, mas todavia, o problema é mais embaixo. O problema é tu, meu amigo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que encontrar um meio de conversar com essa pessoa. Tá? Por quê? Porque senão não funciona. Não funciona mesmo. Então, quando eu era mais nova, eu entrava na empresa para fazer e eu falava para o líder, mas como eu já tinha perdido alguns contratos porque eu fui falar para o líder, o que aconteceu? Eu fiquei com medo, fiquei com trauma de falar. Então, eu não falava. Aí, o que acontecia? Eu saía de lá, eu não era mais recontratada para aquela empresa. Aí eu falei, não, alguma coisa está errada. Então, eu fui aprendendo com o passar do tempo que haja o que houver, olha que interessante. Como tudo volta, né? Tudo é linkado. Haja o que houver, eu tenho que estar muito alinhada com os meus inegociáveis. Eu prefiro ser aquela pessoa que não vai ser contratada do que aquela pessoa que não vai dar resultado. Eu prefiro não ganhar o seu dinheiro hoje, mas ficar na sua memória positivamente,
do que ganhar o seu dinheiro hoje e amanhã ficar negativamente, você falar mal de mim. Percebe? Por quê? Porque eu tenho muito claro os meus inegociáveis. E isso só veio com a experiência, depois de apanhar muito, depois de entender que eu preciso ter conversas difíceis, mesmo que não me agradem, mas eu preciso conversar, eu preciso alinhar as expectativas. Eu preciso. Não é fácil, mas é normal e é necessário. Eu preciso fazer isso. Ok? Ok. Bora lá. Então, eu inverti aqui, vocês viram, né? Como fornecer. Tudo que eu falei, vocês entenderam que eu falei como fornecer. Mas vocês percebem que eu não enxerguei o receber aqui? Eu enxerguei só o fornecer. E agora sim, como receber. Fernanda, por que eu tenho que aprender a receber feedback? Porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe que feedback não é pessoal. Não é pessoal. É para seu crescimento. Porque quando você corrige uma rota, você tem chance de crescer, de evoluir profissionalmente. Então, Natália, tem alguns selecionadores que já estão emitindo feedback de quando não contratam. Então, se você, de repente, recebeu um feedback assim, não se assuste, porque eles estão já fazendo isso. E, olha, dependendo da maneira como você receber esse feedback, você vai ficar na memória positivamente desse selecionador. Porque, às vezes, realmente, o seu perfil não é adequado para aquela vaga, mas você surpreendeu tanto na sua amabilidade no momento em que recebeu o feedback, que ele vai te contratar, que ele vai te trazer ali para trabalhar com ele, ok? Então, presta atenção no tipo de forma como você recebe o feedback. E sempre, sempre, sempre pergunte como melhorar. Se foi um elogio, pergunta, ok, obrigada, mas como é que eu faço para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Se for uma crítica, elogio, gente, pelo amor de Deus. Receber um elogio, agradece. Vamos fazer um parênteses. Quando eu elogio vocês, fazer aqui, vou falar até um nome, tá? Só para exemplificar, para ficar mais claro, porque esse ponto ele é fundamental. Fazer um elogio aqui. Quando eu viro para Camila e falo, Camila, muito obrigada por você ter vindo em todas as aulas, ter participado, eu fiquei muito honrada com a sua presença. Aí, veja, eu estou falando Camila, mas vamos usar o nome de todo mundo. Inácio, Rosana, Natália, Sidney, Ubiraci, Dineia, Denise, Anabelle, Highlander, Germana. Esqueci alguém, gente? Deixa eu ver aqui na galeria. Natália, falei todos, né? Se eu virar para você e falar assim, olha, Denise, muito obrigada por você ter aberto a câmera hoje. Eu estou muito orgulhosa de você e muito feliz por você estar aqui. Veja, a Denise, ela abriu um sorriso. Gente, é assim que a gente recebe um elogio. Ponto final. A gente agradece. Por que eu estou falando isso? Porque se a Denise vira para mim e fala, não, professor, não é nada disso não, Fernanda. Imagina. Sabe o que mostra? Que ela tem um ruído interno dizendo que ela não merece aquele elogio. Sabe quando alguém vira para você e fala, nossa, que blusa linda? Você fala, não, é só R$10. Significa que você não merece aquela blusa. Você tem uma crença de não merecimento daquela blusa. Quando alguém vira para você e fala assim, ai, que excelente trabalho. Você fala, não, imagina, isso aí eu fiz rapidinho. É uma crença de incapacidade.
Fernanda, eu achava que isso era só para eu trabalhar comigo mesma. Eu achava que isso era só para eu. Na verdade, eu estava sendo modesta. Não, não é modéstia. Não é modéstia. Você está reverberando, você está ecoando aquilo que está dentro de você. Por isso que, ao receber um elogio, aprenda a receber um elogio. Agradeça. Só agradeça. E não precisa retribuir, ok? Não precisa retribuir. Se você sentir que tem que falar, você fala. Mas não é necessário retribuir. Agradeça. Então, quando estiver quando estiver lá no feedback, agradeça quando receber o elogio. Pode agradecer sem problema nenhum. A Germana está falando, eu ia falar exatamente isso, não existe satisfação melhor do que você ser tratada pelo seu nome, como a senhora faz aqui, nos dá segurança. Ai, que bom, obrigada, Germana. Aí só abre a câmera também só para falar oi, né? Também. Tô percebendo o seu golpe, viu? A Natália falou, verdade. O Highlander falou, é isso que eu ia perguntar agora há pouco. Quando o problema é a gente? Quando o problema é a gente, Highlander, a gente dá nome para o problema. Você não é um problema total. Tem uma coisa que você não gosta. E essa coisa está virando o seu bicho-papão. Então, dá um nome. Qual é o nome desse bicho-papão? Qual é o nome? Dá um nome. Ah, eu acho que é tudo. Me diz, tira a primeira camada. O que é tudo? Primeira camada, o que é tudo? Vai tirando camada por camada. Mas eu repeti em todas as aulas. Respeita a sua história. Germana, você está falando comigo? Está desligado o microfone. Não, liga o seu microfone. Eu estou dizendo, isso que você está falando é queimar etapas, você vai queimando etapas, né? É um dia de cada vez, só por hoje. Se você for ver a participação de todo mundo aqui, a gente teve uma evolução gritante. Uma evolução gritante. Mas por que essa evolução foi possível? Porque vocês estavam disponíveis. Vocês vieram com vontade de usar o que a gente tem aqui à disposição. Nós estamos há 8 horas, gente. Nós estamos dando um curso de 8 horas, 4 dias. Só que loucura. E vocês estão aqui, ó, tirando camada por camada. Depois de quantos anos? Quantos anos você tem, Denise? (32 anos. 32 anos a Denise se perfez daquele jeito. 32 anos. Aí hoje, de segunda para cá, nossa, mudei. Não, não é assim. A decisão é pontual. Mudei, mudou, ótimo. Agora, amanhã é um dia que você tem que respeitar os 32. Então, só por hoje eu vou fazer o pequenininho. Só por hoje eu vou subir outro degrau. Só por hoje eu vou subir outro degrau, outro degrau, outro degrau. Se a gente for observar, vocês estão subindo os degraus no ritmo e no tempo de cada um de vocês. Então, meus parabéns, porque estamos aí cheias de orgulho, né? E felicidade. É isso, é isso, é isso. Por isso que eu amo isso aqui que eu faço, porque eu acho que a gente vai se construindo cada dia mais. E tenha certeza que eu evoluí também bastante nesse tempo. A Rosana está falando, podia ser 80 horas, eu também acho. Também acho. Gente, olha só, vamos lá continuar. Então, recebi o elogio, o que a gente faz? Recebe. Muito obrigada. Ai, fico feliz que você tenha gostado. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada, né? E aí você recebe. Bom, depois, se você achar que tem que falar, você fala, mas não é obrigado, não se sinta obrigado a retribuir o eu te amo. Eu te amo. Aí se retribui, eu te amo também. Não, você não é obrigado, não é obrigado, tá? Faça o que o seu coração mandar no momento que o seu coração mandar. Sempre pergunte como deve melhorar. Como é que eu posso melhorar? Você vai lá e pergunta para a pessoa.
Se não perguntar, você não vai saber. Qual é o mantra da aula? É não deduza, não suponha, não imagine. Você não é pago para imaginar, você não é pago para deduzir. Você é pago para pensar. Ó a contradição aí na quebra de paradigma. Não, a gente está quebrando paradigma. Você é pago para pensar. E aí você está raciocinando, nesse raciocínio você devolve a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Então você disse isso, isso, isso? Ah, legal. Você está evoluindo, você está conversando, você está mostrando para aquela pessoa. Ótimo. E agora nós vamos falar sobre reuniões. Quando você for organizar uma reunião, já viu aquela reunião que poderia ser um e-mail? A sugestão é faça reuniões pontuais. Não adianta. Você viu que pontual é a palavra de ordem aqui, né? Não adianta fazer reunião de tudo. Quem fala tudo não fala nada. Não adianta fazer reunião de tudo. Não é para fazer reunião de tudo. É para fazer reuniões pontuais. Defina o ponto central. O ponto central. Defina qual é o resultado que você quer pós-reunião. O resultado pós-reunião. Eu vou mandar um vídeo para vocês que eu gravei alguns anos atrás, respondendo justamente uma pergunta sobre reunião. A pessoa tinha que dar um feedback numa reunião para as pessoas e eles tinham falhado na meta. Então, eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá? O curso terminou, mas fiquem no grupo de WhatsApp, porque sempre ali é o canal que eu vou divulgar os tópicos, cursos, palestras e assim por diante, tá bom? Então, faça reuniões pontuais, defina o ponto central, parece redundância, mas não é. Tem uma coisa que você precisa resolver ali, defina. Defina qual é o resultado pós-reunião, o que cada um vai fazer. O que cada um vai fazer. Melhor pecar pela redundância. Cada um vai fazer. Certo? Defina o que cada um vai fazer. E use o método que a sua empresa validou. Nessa pandemia, todo mundo validou o Zoom. Mas será que o Zoom é a melhor forma de você fazer uma reunião? Às vezes, uma troca de 3 áudios no WhatsApp resolve. Áudio, gente, pelo amor de Deus, áudio de 1 minuto no máximo. Porque se passar de 1 minuto, liga. Liga. Ou é podcast, ou é para você ligar, entendeu? Porque áudio maior que isso só ocupa a memória do celular e não ajuda em nada, não traz produtividade alguma. Então, assim, por gentileza, por mim e por você, vai lá e define o que cada um vai fazer e define qual o meio da reunião. Defina o canal da reunião. Vocês perceberam que durante o curso inteiro... Deixa eu fazer aqui. Vocês perceberam que durante o curso inteiro eu fui bem pontual? Perceberam isso? Por que eu fui pontual? Porque as pessoas fazem um esforço enorme para chegar no horário. Aí a nossa cultura fica privilegiando quem chega atrasado. Quem chega atrasado teve a sua história, teve o seu porquê, a sua razão. Não vou discutir o mérito, mas a gente tem que privilegiar a nossa palavra com a gente mesmo. Se fosse para começar às 7h20, eu colocaria o horário 7h20. Eu não posso perder o tempo de quem está chegando no horário. Eu tenho que validar o tempo de quem chegou no horário. Então, observem como é importante quando, primeiro, você sabe o seu inegociável. O seu inegociável é, se eu estivesse no papel de aluna e chegasse no horário, eu queria a aula do início, já no início. Eu não queria ficar aquela enrolation para a sala encher, para depois começar. Não, eu cheguei no horário.
Agora, não é egoísta isso, Fernanda? Não, porque a gente vai criando culturas. Nas próximas vezes, as pessoas que já tinham a tendência como ruído interno chegar atrasada, essas pessoas começaram a se policiar para chegar no horário. Então, para quem não foi, para quem tinha problema de horário efetivo, trabalho, trânsito, qualquer coisa, ok. Lembra que você não controla o externo. É importante você vir, o importante é que você veio. Se você tirou uma frase, 10 frases, 1000 frases, excelente. Agora, se eu ficar esperando porque ainda vai vir, eu estou descumprindo a minha palavra comigo mesma. Comigo. E aí, em segundo lugar, eu estou sendo uma péssima profissional, porque eu estou privilegiando quem atrasa e não quem chega no horário. Então, se a gente quer desenhar uma cultura, isso vale para a empresa, isso vale para a educação dos filhos, igual a Rosana falou, é no exemplo. Não adianta você falar, acorda no horário, menino, aí você vai lá e acorda 3 horas depois. Como assim? Então, você está sempre atrasada para os seus compromissos e quer que seu filho tenha responsabilidade em relação ao horário? Não tem como, é incongruente. As pessoas aprendem pelo exemplo. Então, cria esses exemplos sólidos para você trabalhar. Vamos trabalhar com aquilo que funciona e não com aquilo que não funciona, ok? Definir o canal da reunião, se vai ser WhatsApp, se vai ser teleconferência, se vai ser presencialmente. Diminua ao máximo os ruídos. Tem um livro que se chama Sprinter, e ele fala justamente sobre isso, sobre a tendência de você ficar postergando o início de novos projetos. Então, você leva 1 ano para implementar um projeto. E no Google, esse livro é baseado no modelo Google, no Google eles antecipam. Então, em 7 dias, eles colocam um projeto no ar. Como eles fazem isso? Com mágica? Não. Eles entram numa sala, ninguém fica com o celular, o café já está lá dentro, eles não vão ser interrompidos para perguntar quem quer café. O café já está lá dentro e eles vão ficar focados trabalhando naquilo. Então, eu já vi reuniões em que a pessoa entra, aí toma café, aí conversa, aí fala mal do chefe. Aí o chefe demora a chegar porque ele é sempre o mais importante, ele é a noiva do Estado, então ele pode chegar a hora que ele quiser. Gente, não vira. Nos tempos atuais, na administração moderna, não vira isso. A comunicação, a liderança é outra. O jeito de liderar é outro, ok? E, por derradeiro, a gente tem a entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, eu já fiz aqui o spoiler que o selecionador é a pessoa. Isso aqui, se você entendeu, você matou a charada. Fernanda, por que eu tenho que entender isso? Eu sempre soube que ele era a pessoa. Não, você não sabia, não. Sabe por que você não sabia? Olha para mim. Vou te falar. Você não sabia porque quando você chegava para falar porque não foi contratado, você virava e falava assim, não me deram oportunidade. Ou então você falava assim, o mercado está muito cheio. Ou então você falava assim, a empresa nem me retornou. Você está colocando no outro a gestão da sua carreira. Agora, se você sabe que eu sou uma pessoa humana, você vai saber que eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho dúvida, eu tenho dificuldade, eu tenho. Você vai saber. Se você sabe e reconhece isso, sabe o que você faz? Você sabendo que eu tenho medo de perder o meu emprego, porque se eu te contratar mal, quem vai ser demitido vai ser eu, porque é o meu trabalho te contratar e contratar bem. Então, se você sabe que eu tenho medo de perder meu emprego, a sua postura na hora da entrevista é outra. A sua postura é assim, olá, como é que você está? Eu não fico esperando. Você não vai entrar, viu, Natália? Você não vai entrar no processo seletivo esperando o selecionador te perguntar, olá, como vai? Você pode se antecipar. E a proatividade é a palavra de ordem. É a palavra de ordem. Você se antecipar às necessidades. Então, se você entra
entrou, olhou para a pessoa fez o contato visual com você, olá, como é que você está? Natural, não precisa esperar ela falar com você. Se você entra e eu te pergunto assim, oi, Natália, você já trabalhou? Aí você vira para mim e fala, já. Aí fica esse silêncio. Eu tenho que te perguntar, Natália, você trabalhou no quê? No escritório jurídico. Aí eu tenho que te perguntar, e o que você fazia no escritório jurídico? Olha que chato! E eu tô de saco cheio, porque eu trabalhei o dia inteiro, já selecionei 1000 pessoas, o gerente me deu essa vaga agora, e eu tenho que parar para extrair da Natália, para espremer a Natália, para ela me dizer o que eu preciso saber. Olha que absurdo! Me ajuda, amiga, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, por favorzinho. Fala comigo que eu falo com você. Se eu perguntei, me fala, você já trabalhou? Sim, Fernanda, eu já trabalhei, era no escritório jurídico e eu fazia isso, isso e isso. Ponto. Simples assim, ponto. Você me ajudou, foi super simpática, não me cansou e a gente vai ter uma relação, uma conversa. Uma conversa. Sempre você vai elaborar a escuta ativa para entender o que o selecionador quer saber com aquela pergunta. Me conta, o que você fazia na sua última empresa? Eu era gerente. Legal. Obrigado, viu? Eu te ligo quando tiver alguma coisa, porque eu não vou me matar. Olha a fila que tem. Tem uma fila. Eu não vou me matar. Você não é o último ouro do biscoito, o último biscoito do pacote. Não é, definitivamente não é. Então, facilita a vida. Viu como muda quando você sabe quem é, quando você sabe que o selecionador é uma pessoa? Olha como muda na hora. Porque eu não vou ficar fazendo ele me espremer para sair o ouro. Eu vou facilitar, eu vou dar o meu ouro para ele. Eu estou vendo aqui que você tem uma lacuna, né? Em 2020 você ficou sem trabalhar. O que aconteceu? Ai, a pandemia, você não viu? Amiga, na pandemia teve gente ganhando milhões contratando o mercado, ó. Dependendo do ramo de atividade, o mercado estava aquecidíssimo. A gente teve uma expansão empresarial de 10 anos. Uma antecipação na expansão empresarial de 10 anos. 10 anos. Então, cuidado. Não, eu aproveitei que estava na pandemia e estudei, fiz cursos para me aperfeiçoar. Enquanto isso, eu estava procurando outras vagas, distribuindo currículos, analisando novas possibilidades do mercado. Olha como muda. Olha só como muda. E aí sim você se torna uma pessoa interessante para eu te contratar. Caso contrário, não vira. Então, vamos voltar. Durante a entrevista de emprego, o selecionador, regras gerais. O selecionador é uma pessoa, ok? Faça perguntas sobre a vaga. Sobre a vaga. Sobre a empresa. Estude a empresa antes de ir. Ou seja, entre em site, liga para a empresa, manda mensagem como cliente oculto, para você saber como é que aquela empresa age com os clientes, como aquela empresa pensa, o que ela oferece no mercado.
Eu cansei de receber. Essa semana entrou uma pessoa no meu direct e falou assim comigo: Olá, doutora Fernanda Ferreira, tudo bem? Eu estava vendo o seu perfil e eu queria saber se você tem interesse em parceria. Bom, não sei quem é a pessoa, entrei no perfil dele, detestei o perfil dele, porque ele colocou coisas absurdas. Como é que você me consulta por uma parceria? Só estou fazendo um parênteses. Como é que você me consulta por uma parceria do seu perfil pessoal com um monte de bobagem? Ou seja, você não quer fazer uma parceria. Aí eu falei, pode ser, qual é a sua proposta? Ele pegou e me falou assim, você tem cursos? Você oferece algum tipo de produto ou cursos para os seus clientes? Eu falei, gente, se você for no meu perfil, tá lá, nem tem meu nome mais direito, né? De tanta coisa que eu ofereço. Se você entrar no site que tá ali, você vai ver 10 mil coisas que eu ofereço. Como assim se eu ofereço alguma coisa? Não entendi. Você percebe? É a mesma coisa se chegar no processo seletivo e falar: Oi, você tem uma vaga? Oi? Assim, se eu tenho uma vaga, eu não te chamei aqui? Você não está numa entrevista de emprego? Ué, é para trabalhar. Então, assim, gente, facilita a vida do selecionador, que as coisas funcionam. Facilita a vida das pessoas, que você vai ter resultado. Caso contrário, você não vai ter resultado. Então, conversa com as pessoas, conversa, que tudo vai fluir, que tudo vai funcionar para você. Ok? Dúvidas? Pode perguntar agora. Empatia, o Highlander tinha falado, exatamente. O Biraci falou, Empatia. o que cada um vai fazer, acrescento com prazo definido para apresentação de resultados. Perfeito, Biraci, até vou colocar aqui no slide da reunião. Perfeito. Empatia pelo recrutador. Defina, Tá peraí, conseguindo me ouvir? só um minuto, peraí. Defina qual o canal da reunião, o que cada um vai fazer, exato, com prazo. Prazo determinado. Perfeito, porque se você não estipula os prazos, você não tem nem a próxima reunião, né? Nem a data. Gente, essa coisa de reuniões sopetão, reuniões sem pré-agendamento, isso não funciona. No mundo atual, não funciona. Você tem que ter bem definido já uma agenda de reuniões. Caso contrário, você vai perder clientes. Não perca clientes, cliente interno, tá? Que aí seriam os funcionários. Não fica marcando reunião só quando está explodindo o barco. Marca reunião para antever, para programar, para fazer as coisas que seriam adequadas, ok? Perguntas. Então, pronto? Tá Pode conseguindo me falar? ouvir bem? Pode. Hã? Tá conseguindo me ouvir bem? Fazer o quê? Está conseguindo me ouvir bem? Agora sim. Então, eu gostaria de fazer uma demo, né? Um tempo atrás eu estava estudando sobre entrevista de emprego e vou aproveitar e vou somar as duas informações, né? Tu falou sobre estudar empresa. É interessante você estudar empresa, não somente para você já chegar com pré-conhecimento, mas você também observar se ela dialoga com você, se os princípios dela dialogam com os seus. Porque às vezes você vai, faz a entrevista, é contratado e depois de alguns meses você fala, nossa, mas esse ambiente é totalmente diferente de onde eu gostaria de estar. Mas às vezes uma prévia pesquisa sobre os princípios e as intenções da empresa, você já teria essa noção. Né? Por Ok, exemplo, os muitas inegociáveis pessoas, gritando. exatamente. Muitas pessoas lutam pelos direitos, né, do meio ambiente. E aí, se essa empresa ela tem disso, uma empresa que defende e trabalha com sustentabilidade, já é uma coisa que dialoga diretamente com você. E também é uma coisa que você pode usar na entrevista de emprego. Você pode falar, eu gostei da empresa porque ela defende o meio ambiente, os direitos da natureza, né, etc. E sobre o que eu tinha estudado, uma boa coisa para você usar na entrevista de emprego é como você soma com a empresa, como que você vai ajudar. Porque aí você já vai estar diretamente dialogando com a competência da sua contratação. Vai falar,
o recrutador vai entender que ele contratando você, você já vai somar numa parte diretamente na empresa. Você já mostra a ele como que você vai ajudar a empresa. Oi? Conseguiu entender? Hã? Oi? Oi? Ah, consegui. Não, é que parou do nada. Fui eu que travei? Não. Ah, Acho que não. tá. Eu parei de falar só, que eu tinha concluído. Não, Highlander, você está certíssimo, porque se você entende quais são os seus inegociáveis, você já vai para a empresa sabendo se você quer trabalhar lá ou não. Vamos pegar o Debrecht, que é a mais famosa, né, mundialmente aí. Ela tinha um departamento de corrupção. Era um departamento, sabe departamento de contabilidade? Era um departamento de contas a pagar. Ela tinha um departamento de corrupção. Isso foi comprovado, então não posso falar que é público. E aí, você que trabalha? Ah, eu não sou corrupta, então, mas quando você estiver na próxima entrevista, o selecionador vai olhar para você e isso está no seu currículo. Entendeu? Como é perigoso você trabalhar com gente assim, se trabalhar em empresas assim, sem olhar o perfil, o know-how dela. A gente está num ano em qual o consumerismo é quando o consumidor entende o seu papel no canal de participação, no canal mercantil. E nós temos o dinheiro. Nós é que mandamos na bagaça. A gente esquece disso. Então, o que acontece? Quando uma empresa assume que tem um departamento de corrupção, a gente não vai mais comprar daquela empresa. Né? A gente não vai mais comprar daquela empresa. Por isso que, quando vem a público esses escândalos de assédio sexual, escândalos de racismo, os próprios clientes se movimentam para não comprar mais naquelas empresas. O que acontece com a empresa? Ela começa a mudar a cultura dela. Por quê? Porque um cliente que... hoje a gestão de carreira ela é muito em voga para nós. Nós somos responsáveis por nossas carreiras. Você não é um cortador de cana do Agreste. Eu não estou falando com esse tipo de pessoa que tem que aceitar o trabalho que vier. Eu estou falando com pessoas que, no mínimo, ensino médio tem. Então, se você tem, no mínimo, ensino médio, você não pode admitir trabalhar numa empresa por conta da circunstância. Ah, estou passando fome. Gente, então se vira. Você tem formas e meios de se virar hoje. Hoje você vem para a internet, você ganha dinheiro assim, à torta direita. Tem que saber fazer, tem que parar para estudar, tem que analisar o mercado, mas você consegue gerir a sua carreira. Então, a gente não pode mais viver mero espectador de nós mesmos nas nossas carreiras. Não é mais viável, não é mais cabível isso no mundo atual. No mundo atual, você sabe qual é o seu papel na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos com os amigos, na empresa. Você sabe qual é o seu papel. E muito hoje se observa quanto tempo você permaneceu numa empresa que possui um departamento de corrupção. Mas como que você conseguia conviver e dormir toda noite sabendo de tudo que estava acontecendo? Como? Porque quantos empregos você procurou? Ok, aquilo é passageiro, é um degrau que você precisa subir, beleza. Mas assim, quanto tempo você levou para tomar a atitude de sair daquele lugar? Porque não casava, não coadunava com os seus inegociáveis. O seu pessoal. Quanto tempo que você tolerou isso? Eu não quero uma pessoa que trabalhou num departamento. Se você trabalhou no próprio departamento, então, coitado, né? Como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que trabalhou no departamento? Vem cheia de vícios. Vícios. E comportamento, a gente não muda. A gente muda o técnico. Por isso que tem muita empresa que abre as universidades corporativas, as escolas corporativas. Por quê? Porque eu posso te ensinar. Eu posso te ensinar a advogar, por exemplo, se você já tiver direito, já tiver faculdade, já tiver OAB, eu posso te ensinar. Eu posso te ensinar a vender, eu posso te ensinar a ser assistente social, a ser assistente administrativo. O técnico, a profissão, eu posso te ensinar.
Mas o caráter, o comportamento, isso eu não ensino. A empresa não ensina. E a pessoa é contratada pelo currículo e demitida pelo que faz, demitida pelo comportamento. Eu vejo um monte de gente aí que tem um currículo enorme, quando você vai ver, não consegue emprego. Mas por que não consegue emprego? Porque não tem um comportamento assim. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque se você não tomar cuidado, infelizmente, as coisas não andam bem, as coisas ficam aquém daquilo que deveria ter. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque senão não funciona. Sim? Gente, é isso. Perguntem para mim, conversem comigo. Sobre o curso, tudo que a gente fez até agora, da minha parte, eu estou terminando já falta um segundo para a gente terminar. Toca aí, Anabelle. Você levou a tua mão, já toquei. Não deixa hi-fi, não. Grata surpresa, hein? Olha que Cada maravilha. dia que passa. Que bom. Eu não peguei. Hoje eu vou ter que assistir a aula daqui a pouco de novo, né? Porque eu estava no trânsito, caiu a conexão do celular. Uhum. Mas eu agradeço. Aula. Tem mais, não? Tem, então, a surpresa. A surpresa. Que bom, obrigada. Alguém mais tem algum assunto, algo? Nada? Eu tenho... corroboro o que a Anabelle disse, foi uma grata surpresa mesmo, assim. Obrigada. Eu imaginei que seria bom. Eu só não imaginei que seria tão bom assim. Que né? bom, obrigada. Foi muito, muito agregador, assim, foi muito bacana. Foi bacana tanto pelo conteúdo que tu apresentou, mas as experiências compartilhadas também, o que agrega bastante, porque às vezes a gente aprende com a experiência do outro, né? Com o que o outro passou. Então, assim, foi muito bom, muito bacana mesmo. E é uma pena que não sejam 80 horas, porque certamente passariam sem a gente perceber. Que bom, obrigada. Você sabe que o tempo ele é muito precioso e a gente precisa ficar atento ao que a gente está ingerindo, né? Então, eu fico muito honrada de ter a participação de vocês durante todos esses dias, efetivamente participando, ouvindo, falando, questionando, conversando, dando os próprios exemplos. É isso que torna a aula realmente gigante, assim, maravilhosa. Agora eu vou pedir para vocês colocarem os nomes aqui. Obrigada, Inácio. As aulas são maravilhosas, obrigada. Eu vou pedir para vocês colocarem os nomes completos. Junto com o nome, na mesma mensagem, para a gente não perder, coloca o seu e-mail embaixo, do lado, né? Junto com o seu nome completo, do jeito que escreve, coloca o seu e-mail embaixo. Germana, igual o Emerson fez. Ô, Germana, escreve de novo, por favor. Igual o Emerson fez. Coloca o seu nome e o seu e-mail de adjunto, porque aí eu vou já mandar os certificados no mais tardar segunda-feira, tá bom? Então, isso, Dinéia, exatamente. E se tiver acento, a Dinéia já colocou acento no nome dela, se tiver acento, coloca também. E aí, gente, eu tenho uma proposta para vocês, uma proposta irrecusável. Vocês sabem que eu falei para vocês que esse era a parte integrante de um curso que eu tinha, que eu tenho já no portfólio desenvolvido para advogados. Mas, como eu vi que essa turma não é de advogados, dentro da escola a gente tem um curso que chama Comunicação Autoral, que é justamente dentro desse ponto que vocês apresentaram para mim, que é essa necessidade da gente se reconhecer no processo da nossa vida, para a gente assumir o nosso papel enquanto internos, né? O nosso papel pessoal dentro desse papel, dentro dessa nossa vida, para a gente conduzir a nossa vida de uma forma real. Então, eu desenvolvi esse curso Oratória Sem Segredos, né? Comunicação Autoral. Por quê? Porque aqui você vai descobrir como comunicar sua verdade, passando pelo aprofundamento do autoconhecimento e da autoliderança. É um treinamento, então, dinâmico e prático,
no qual a gente vai poder se encontrar e tirar as dúvidas e trazer o conhecimento. Vai ser basicamente igual a gente fez aqui, só que com muito mais conteúdo, muito mais material, muito mais conteúdo para a gente ir aprofundando em cada aula, e isso vai aumentar a sua assertividade e embasamento. A gente vai ter técnicas de autoliderança, técnicas clássicas da oratória, princípios da oralidade, características e skills da comunicação. Skills são habilidades, tá bom? Técnicas de persuasão, retórica e eloquência, comunicação assertiva na prática e algum aprofundamento na escutativa. De bônus, eu vou trazer para você o storytelling, para quem é professor, precisa entender qual é o poder das histórias. Eu contei algumas histórias para vocês aqui, e essas histórias não foram em vão, foram porque fazem parte de um roteiro que a gente desenha. Esse roteiro chama storytelling, que é o modelo que a gente está usando hoje em dia. Você introduz a sua história, trazendo o viés do treinamento para que aquela história tenha conexão e agregue e traga essa humanidade, né, com as pessoas. E o tal dos gatilhos mentais também, que todo mundo fala. Infelizmente, o mercado do marketing usa o gatilho mental de forma negativa, mas ele é algo natural que nós temos na nossa sociedade. Então, o gatilho mental não é negativo. O gatilho mental é uma comunicação normal que nós temos, que a gente vai aprofundar neles. Então, eu vou apresentar os gatilhos mentais que existem, e aí a gente vai fazer um aprofundamento de cada um deles com casos concretos, com casos reais, tá bom? Esse treinamento, ele custa R$ 997, mas eu fiz um cupom para vocês aqui no Simpla. E esse cupom está dando 50% de desconto, ele vai sair R$ 497. Então, são 12 parcelas de R$ 49,70. 12 parcelas de R$ 49,70 para a gente ter 4 encontros presenciais aqui pelo Zoom, 4 encontros, então, por mês, então são 2 meses, 4 encontros aqui, são 8 no total. Vai terminar dia 25 de março, porque ele já começa a semana que vem, na quinta-feira. Ele vai ser toda quinta-feira, das 7 às 9. Toda quinta-feira, das 7 às 9, até dia 25 de março. Eu estou incluindo 25 de março porque eu estou contando o carnaval. Então, na verdade, nem precisaria, porque o carnaval não vai até quinta-feira, vai até quarta. Mas, enfim, fica de bônus, já que eu falei 25 de março. Então, são 9 encontros. 9 encontros de presenciais e mais na plataforma. Esses encontros vão ser gravados e levados para a plataforma. Na plataforma de ensino, você fechando a matrícula agora, você já tem lá uma apresentação, você já recebe login e senha, já vai ter a apresentação do curso e um agradecimento meu. Em seguida, na segunda-feira, você já começa a receber aulas. Então, como é que funciona? Você vai ter aulas gravadas no curso de comunicação autoral, mais essas 8 aulas presenciais ao vivo aqui comigo. Fernanda, eu não posso ir na quinta, eu tenho outro compromisso. Não tem problema, porque as aulas vão ir para a plataforma, então as aulas ficarão na plataforma. Fernanda, mas eu vou vir ao vivo, o que eu ganho? Você ganha que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar individualmente, né? Você pode tirar sua dúvida específica, você pode ir amadurecendo. Se a gente, em 4 aulas, a gente já teve essa evolução, imagina o que a gente não faz em mais 8 aulas presenciais, já direcionadas. Então, vocês vão receber já na segunda-feira um questionário dentro da plataforma, para que vocês respondam esse questionário e a gente customize, desenhe o curso exatamente como daquilo que vocês precisam. Igual eu fiz aqui com vocês. Eu adequei todo o curso dentro da necessidade que eu percebi que vocês tinham. E aí a gente foi construindo um treinamento que resultou nisso agora, de vocês terem passado por vários pedaços, vários pontos da comunicação, com um aprofundamento que era necessário. Dúvidas? Pode perguntar. Sou obrigada a fazer? Lógico que não, né, gente? Eu dei esse cupom aqui do Simpla, 50% de desconto,
Então, ele sai 497, pode parcelar em 2, 3 cartões, no boleto à vista, e você, assim que você fizer o pagamento confirmar, você recebe o login e senha, lá na plataforma você já tem. O acesso à plataforma é por 2 anos, tá bom? Então, você vai poder rever esse curso quantas vezes você achar necessário, quantas vezes você quiser. Certo? Fala comigo. Não entendi. Gente, já gostei. Ele se paga, porque você tem acesso a ele por 2 anos. 2 anos. Se você contar por ano, você está pagando 200 e pouquinho, né? Por ano. E fora os outros bônus, que assim, são 3 cursos que você está comprando. O primeiro curso é de comunicação autoral, que a gente vai trazer a sua... Qual que é a minha especialidade? A minha especialidade é a autoliderança. É fazer isso que a gente fez aqui. É encontrar o seu ruído interno e desenvolver esse ruído para que ele saia. A gente sempre está em evolução e aperfeiçoamento. Então, a gente vai trabalhar esse ponto específico nessas 8 aulas. Você vai me trazer. Fora isso, a gente vai ter o curso de storytelling, que é quando a sua história... Você percebe que é quando você aprende a recontar a sua história? Quando eu falo em storytelling, não é só o storytelling clássico que a gente conhece. É o storytelling passando pela PNL. A PNL é a programação neurolinguística. Ou seja, eu vou aprender a ressignificar as histórias que eu venho contando para mim até hoje. Lembra? Eu poderia ficar lá no meu cantinho chorando, porque eu sempre apanhei, sempre fui a feia da história. O que eu aprendi? A recontar a história. Então, quando você aprende a recontar a história, isso é uma construção. É uma construção que se faz com a ajuda da programação neurolinguística, né? Então, a gente vai trazer esse conteúdo para você. Fora isso, a gente vai ter os gatilhos mentais, para você que precisa persuadir, para você que precisa convencer, para você que precisa trabalhar com os argumentos, sabendo argumentar com as pessoas, sabendo falar com as pessoas. É isso que a gente vai trabalhar. Perguntas? Argumentos? Natália, tem alguma dúvida sobre o emprego? Você conseguiu perceber como foi a sua... nas últimas entrevistas, você conseguiu fazer esse exercício aqui? Com isso que a gente passou? Me conta. Estou aqui. Germana, Natália, Highlander, Denise, Dinéia, Rossana, Emerson. Todo mundo colocou os nomes? O Biraci. O Biraci. Colocou. Todo mundo colocou os nomes completos. A Camila. Camila, você não colocou seu nome completo? Colocou? Não. Camila, pode colocar o nome completo com e-mail. Por favor. Aqui não tem coisa, né? Não colocou. Tem, eu estou esperando vocês falarem comigo.